Bom dia, amados irmãos. Estamos nós hoje reunidos em nome do Senhor para cultuá-lo com o nosso coração voltado para o Senhor totalmente nesta manhã. Vamos à leitura do Salmo 16. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho-o sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Vamos juntos nos colocar em pé, meus irmãos, e louvar ao Senhor, declarando que o Senhor é o nosso Deus. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu me abrigo. Minha alma diz que tu és meu Senhor. Além de ti, outro bem eu não tenho.
Meus irmãos, vamos ao voto da nossa confiança. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Meus irmãos, vamos fazer uma oração de invocação. Feche seus olhos. Oremos neste momento ao Senhor, lembrando do salmo, desse hino que acabamos de cantar ao Senhor, pedindo que Deus ele esteja sempre nos ensinando e sempre nos ajudando, nos aconselhando. Senhor, nosso Deus e grandioso Pai em Cristo Jesus, meu Deus, Tu que és soberano sobre a terra, sobre os céus, soberano sobre todas as coisas visíveis e invisíveis, Tu que és grandioso, Senhor, e infinito em poder, em glória, em misericórdia, em graça, em amor, em justiça. Meu Deus, Tu que és grandíssimo, Tu que és, Senhor, o Criador de todas as coisas, nós estamos nesta manhã reunidos na Tua santa presença, ó Deus, em atendimento à santa convocação para este culto, para lhe prestar, Senhor, o serviço de adoração. Meu Deus, para lhe prestar um serviço agradável. Meu Deus, para Te louvar de todo o nosso coração e para ouvir, Senhor, a Tua instrução, para ouvir, meu Deus, a Tua santa e boa palavra. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti pela obra da redenção que o Senhor fez. Meu Deus, somos gratos porque o Senhor nos alcançou estando nós em trevas. Meu Deus, o Senhor nos alcançou, mesmo nós não merecendo coisa alguma, mesmo nós, Senhor, sendo caídos, pecadores, desprezíveis, ó Deus. Ainda assim o Senhor nos elegeu e o Senhor nos escolheu ainda antes da fundação do mundo. Senhor, a Tua obra de redenção na cruz que nos salvou, que nos deu vida, nós só podemos Te agradecer, ó Deus. Nós só podemos Te prestar nossa adoração, Te prestar, meu Deus, toda a glória, porque o Senhor nos salvaste. A salvação pertence a Ti, ó Deus. Pai, nós sabemos que temos pecado diante do Senhor, sabemos que somos falhos, pecadores, e por isso pedimos, meu Deus, humildemente o Teu perdão. Pedimos, meu Deus, que o Senhor nos ajude com o Teu Espírito Santo a caminhar, meu Pai, nesta terra onde somos peregrinos. Meu Deus, Te apresentamos os atos deste culto e pedimos a Tua direção. Pedimos que somente o Teu Espírito Santo tenha liberdade nesta manhã, que somente o Senhor, meu Pai, possa falar neste lugar. Meu Deus, que não seja ouvida a voz de homens, que não seja feito nada, meu Pai, de homens nem para homens, que nada venha de nós, mas tudo do Senhor. Meu Deus, que tudo seja feito para Ti, para a Tua honra e Tua glória. Meu Deus, nós nos reunimos aos santos que estão nesta manhã, no dia do Senhor, para Te glorificar, para Te honrar e para Te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Assim nós Te oramos, em o nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Podem sentar, fiquem à vontade. Vamos à leitura do Dia do Senhor 45. Nós estamos caminhando para a parte final do catecismo. O Dia do Senhor 45 começa a sessão nos ensinando sobre a oração. Nós terminamos a série que falava sobre os 10 mandamentos, sobre a lei do Senhor. E agora nós entramos na parte em que nós aprendemos a expressar a nossa gratidão a Deus. O Dia do Senhor 45, a pergunta e resposta 116. Por que a oração é necessária aos cristãos? Resposta: porque a oração
é a parte mais importante da gratidão que Deus exige de nós. Além disso, Deus só concederá a sua graça e o Espírito Santo àqueles que, constante e sinceramente, lhes pedem esses dons e o agradecem por eles. Pergunta e resposta 117. O que é preciso para que nossa oração agrade a Deus e seja ouvida por Ele? Primeiro, devemos invocar de coração apenas o único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra e rogar por tudo aquilo que Ele nos ordenou orar. Segundo, devemos ter plena consciência da nossa necessidade e miséria, para que possamos nos humilhar diante de Deus. Terceiro, devemos descansar no fundamento inabalável do qual não somos merecedores, de que Deus, com certeza, ouvirá as nossas orações por causa de Cristo nosso Senhor, conforme Ele nos prometeu em sua palavra. Pergunta e resposta 118. O que foi que Deus ordenou que lhe pedíssemos? Tudo aquilo que necessitamos para nosso corpo e alma, conforme a oração que o próprio Cristo, nosso Senhor, nos ensinou. Pergunta 119. Qual é a oração do Senhor? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de encorajar a igreja durante a semana a voltar a este estudo. Releia, estudando, lendo as referências que há no catecismo, e o pastor Messias oportunamente irá publicar um vídeo detalhando e explicando mais profundamente. Tá bom? Vamos à leitura do livro de Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O profeta Isaías, ele se encontra aqui em visão diante do trono santo do Senhor. E uma visão gloriosa, uma visão que ele expressa aqui, dizendo que as abas de suas vestes enchiam o templo, a grandeza da glória de Deus. Nós temos estudado o livro de Apocalipse, temos visto como se manifesta a glória de Deus em grandeza em seu santo trono. E quando ele vê-se nessa situação diante do Senhor, ele se lembra da sua condição. Ele diz: ai de mim, eu sou um homem impuro, de lábios impuros, eu moro no meio de um povo de impuros lábios, eu sou um ser humano, eu sou, não sou digno de estar diante do Senhor, os meus olhos viram o Rei. Então ele faz esse clamor, e aí um dos serafins traz com uma tenaz a brasa e purifica os seus lábios. Meus irmãos, nós
precisamos ter plena consciência da nossa condição de pessoas que são suscetíveis ao erro. Nós somos regenerados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós somos lavados pelo seu sangue, nós somos comprados por este sangue pelo Senhor, mas nós temos em nós ainda uma natureza humana, uma natureza pecaminosa, uma natureza que tende às coisas da carne. Nós precisamos ter consciência disso todos os dias da nossa vida. E quando nós nos colocamos diante do Senhor diariamente para orar, a oração ela deve ser um hábito diário na nossa vida, né? Daniel, no livro de Daniel, ele fala que ele se reunia, ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Ele tinha ali os seus horários de oração determinados. Então, é um hábito que nós temos que ter. Nós vamos entrar no catecismo, nessa fase em que aprendemos sobre a oração. E quando orar, nós precisamos ter consciência da nossa condição e reconhecer, irmãos, que o Senhor Deus, Ele tem cuidado de nós. E quando nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo essas falhas, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo os nossos erros, o Senhor ele é fiel e justo à sua palavra para nos perdoar os pecados, para nos purificar e para nos fazer caminhar diante dele, diante da sua glória, diante da sua santa e gloriosa presença. Então, neste momento, eu gostaria de convidar a amada igreja para fazer um momento de reflexão, um momento de uma oração silenciosa, de confissão de pecados mesmo. Se você se lembra nesse momento de algum pecado ainda não confessado, ou de erros e falhas que nós cometemos, às vezes involuntariamente, às vezes no dia a dia acabamos falando que não gostaríamos de ter falado, mas demonstre nesse momento arrependimento verdadeiro diante do Senhor, se arrependa e peça a Ele ajuda, peça ao Senhor que o Espírito Santo de Deus lhe ajude todos os dias a vencer essas fraquezas. Você que talvez tenha uma fraqueza, e peça ao Senhor que lhe ajude, que o Espírito Santo de Deus lhe fortaleça e lhe dê condições de vencer este mal. Amém, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos e alguns segundos de oração silenciosa. Após esse momento, estarei orando em voz audível. Senhor nosso Deus e amado Pai em Cristo Jesus, meu Deus, nós reconhecemos, Senhor, que não somos merecedores de nada, absolutamente nada, Senhor. Reconhecemos que se fosse pela nossa condição, pelo nosso querer, pelas nossas obras, Senhor, nós já estávamos condenados à morte eterna. Sabemos, meu Deus, que a nossa natureza ela é pecaminosa, ela é tendenciosa às coisas naturais deste mundo. Sabemos, Senhor, que os pensamentos vêm, as tentações elas surgem diante de nós. E, meu Deus, nós sabemos que somos fracos, mas nós também sabemos que o Senhor é um Deus infinito em justiça, mas também infinito em misericórdia, em amor, ó Deus. Por isso nós apelamos a essa misericórdia, Senhor, lhe pedindo perdão, Senhor, de verdade, de fato, pelos erros que cometemos, pelas palavras, Senhor, que proferimos, pelos pensamentos que muitas vezes alimentamos dentro de nós, Senhor, sentimentos, desejos. Senhor, nos perdoa por tudo isso. Nos perdoa, Senhor, pelo bem que muitas vezes não praticamos, pelas omissões, Senhor, que muitas vezes cometemos. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes não andarmos como filhos da luz, por muitas vezes nos comportarmos mal, ó Deus. Nós te pedimos o teu perdão, Senhor. Pedimos, meu Deus, e clamamos, rogamos a Ti pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Meu Deus, nós clamamos
e rogamos que o Senhor nos conceda, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ensine todos os dias, como o salmista, meu Pai, declarou, que até a noite o Senhor possa nos ensinar, ó Deus. Meu Deus, nós rogamos a Ti que o Teu Espírito Santo, Ele nos ajude a vencer essas fraquezas, a vencer o pecado, a vencer a maldade. Meu Deus, e que nos ajude a caminhar diante do Senhor, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo nos guie e nos dirija neste mundo onde somos peregrinos, até nós voltarmos, meu Pai, e estarmos em casa, na casa do Senhor. Meu Deus, que a Tua justiça, ela prevaleça sempre, mas que a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, estejam sobre nós. Meu Deus, que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas e que, Senhor, o Teu perdão esteja sobre a nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós Te agradecemos de todo o nosso coração. Somos gratos a Ti porque sabemos que o Senhor tem sido fiel, Senhor. O Senhor é fiel à Tua palavra. Meu Deus, e a Tua palavra ela se cumprirá na nossa vida. Meu Deus, assim nós Te oramos e Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de ler com os amados irmãos primeira carta de João, capítulo 1. Eu vou ler só um versículo. 1 de João 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus purifica a mim e purifica você de todo pecado. Amém, irmãos? Vamos, neste momento, a um cântico. Vamos cantar o hino 46. E enquanto nós cantamos ao Senhor este hino, irmãos, é um momento oportuno para trazermos as nossas ofertas e dízimos diante do Senhor. Se você tem hoje uma oferta, fique à vontade durante este hino. Hino 46. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me
Salvador me transformou. Vamos nos colocar em pé, irmãos, para proferirmos o credo, a confissão da nossa fé. Para você que quer acompanhar, está na página 67. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Graças a Deus. Vamos aproveitar esse momento e cantar o Salmo 142. Aliás, Salmo 42. Perdão. Outro abismo a chamar.
Amém. Vamos nos sentar, irmãos? Que nós possamos dizer à nossa alma que o nosso Deus é o nosso Senhor. Irmãos, nós vamos ao sermão desta manhã. Sermão esse de autoria do pastor Madison Marinho, pastor Madison da Igreja Reformada do Brasil, da Igreja Reformada em Maragogi, Alagoas. Eu os convido à leitura nós vamos ler alguns textos aqui. Livro de Salmos, capítulo 42, que nós acabamos de cantar. Livro dos Salmos, capítulo 42, nós vamos ler um versículo. Salmo 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Salmo capítulo 18, livro dos Salmos, capítulo 18. Versículo 6. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Agora, Evangelho de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler dos versículos 38 ao 41. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, Jesus, aqui é Jesus, porém respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Irmãos, vamos a uma breve oração? Feche os seus olhos. Senhor Deus e grandioso Pai, nós estamos diante da Tua santa e magnífica palavra, Senhor. Meu Deus, nós humildemente pedimos que a Tua graça nos conceda, Senhor, ser dirigidos por ela agora. Que aquele que fala, meu Deus, não seja ouvida a sua voz, mas somente a voz do Senhor nesse momento. Aquele que ouve, que ouça somente a voz do Senhor. A Tua palavra revelada, Senhor, aos profetas, aos apóstolos, e iluminada neste momento pelo Teu Santo Espírito. Meu Deus, que possa nos edificar e nos conduzir, meu Deus, até a Tua presença. Senhor, que esta palavra seja a semente que caiu na boa terra e produziu muitos frutos. Nós Te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós e edificado a Tua igreja. E assim Te oramos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos ao livro de Jonas, capítulo 2. Nós lemos aqui Salmos,
dois momentos, um momento de angústia e um momento de oração. E nós vimos o Senhor Jesus falando sobre este homem chamado Jonas. Jonas capítulo 2, dos versos de 1 a 10. Aqui, irmãos, é a oração de Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amada igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, temos diante dos nossos olhos uma das mais belas histórias das Sagradas Escrituras. Uma obra-prima da literatura antiga que é contada e recontada até hoje. Por outro lado, meus irmãos, este capítulo tem sido alvo de ataques por parte dos liberais ao longo dos tempos. Dizem tais liberais que essa história é um mito, que é uma ficção, ou uma parábola, uma alegoria, ou que foi acrescentada, o que é pior, que foi acrescentada depois na Bíblia. Jamais, meus irmãos, um fato histórico e verdadeiro ocorrido de forma milagrosa pelo poder do Criador. Ao lermos esta oração, podemos notar que ela é o centro do livro de Jonas. Pois sem essa parte, sem essa oração, nós não entenderíamos os relatos que aconteceram antes da tempestade lá com os marinheiros e o que aconteceu depois, com Jonas pregando o arrependimento na cidade de Nínive. Irmãos, Jonas fez esta oração do ventre do grande peixe. E o Senhor ouviu o seu clamor. Por causa disso, o profeta rende graças ao Senhor que lhe trouxe livramento através de um peixe. É comum as pessoas olharem para o papel do peixe nesta história como se fosse uma punição de Deus. Mas na verdade, o grande peixe, ele veio como uma bênção, como um instrumento da sua misericórdia para livrar Jonas da morte por afogamento. Então, Jonas, posteriormente, ele escreve esta oração como ação de graça pelo livramento recebido. Jonas, ele reconhece que só ao Senhor é que pertence o livramento. Sendo assim, ouviremos uma pregação nesta manhã no seguinte tema: ao Senhor pertence a salvação. Nós veremos esse tema, amados irmãos, olhando para duas etapas da vida do profeta de Deus: na descida e na subida. Na descida,
nos versículos de 1 a 6, vamos novamente. Então Jonas, do ventre do grande peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir, até aqui, a parte A do versículo 6, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Irmãos, Jonas era filho de Amitai. Ele profetizou no reinado de Jeroboão II, no 8º século, lá do Reino do Norte. A referência está em 2 Reis 14, 25. O seu livro, o livro de Jonas, é o 5º dos profetas menores. Nele, o Senhor Deus demonstra a sua misericórdia estendida aos gentios arrependidos. A misericórdia e o amor de Deus têm aspectos universais, conforme a promessa que fora feita a Abraão. Ao lermos este livro, nós podemos perceber o governo soberano de Deus sobre todas as coisas. Ele é o Criador que fez o céu, a terra, o mar e principalmente o homem. Ele, o Senhor, controla não só a natureza, mas até o próprio homem, tendo domínio sobre a vida e sobre a morte. Por isso Jonas, ele não pôde escapar dos desígnios de Deus. Afinal de contas, quem pode escapar, meus irmãos? O profeta, ele não gostava do povo de Nínive. Nínive era a capital do malvado império assírio. Esse império que depois levaria o povo de Deus em cativeiro. Este povo, irmãos, era um povo sanguinário, idólatra e um povo extremamente cruel. Um dos motivos de Jonas não gostar desse povo era exatamente o povo. Outro motivo era o próprio Deus. Jonas, ele, por não gostar do povo, conhecia o caráter misericordioso, amoroso e clemente de Deus. Em Jonas 4:2, o próprio profeta Jonas revela esta verdade, quando ele orou pela segunda vez dizendo: ah, Senhor, e depois: pois sabias que és um Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Não só por causa da maldade do povo, mas por causa da bondade de Deus em salvar, é que Jonas resolve fugir da presença de Deus para Tarsis. Ele sabia que se ele pregasse e o povo se arrependesse, aquele povo que ele não gostava, achava que era um povo mau, seria salvo. Então ele começa descendo geograficamente da cidade de Jope, e lá ele pega um navio com destino a Tarsis, onde ele desce e viaja no porão do navio. Tudo isso revela que Jonas não está apenas se afastando de um lugar para outro, mas ele está se afastando do próprio Deus. Pode fugir de diante do Senhor. O salmista no Salmo 139, de 7 a 10, ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Na grande tempestade que se levantou. Também também vemos a soberania de Deus usando o sistema de lançar sortes, que caiu em Jonas, e vemos também no grande peixe. É do porão que ele é jogado no mar.
E estando no mar, ele desce ainda mais para as profundezas do abismo. Lá, nas profundezas do abismo, Deus revela a sua misericórdia quando envia um grande peixe. Irmãos, não era uma baleia, era um grande peixe, para engoli-lo e salvar a sua vida da morte. Nos diz o texto, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Isso se deu quando ele estava no profundo do coração dos mares. As correntes das águas lhe cercaram. As ondas de Deus passavam por cima dele. O seu sentimento foi de estar lançado de diante dos olhos de Deus. As águas lhe cercaram até a alma. Ele estava rodeado pelo abismo, o mundo dos mortos. Até as plantas aquáticas se enrolaram na sua cabeça. Ele desceu até a região onde estão os fundamentos dos montes, o mundo dos mortos, Sheol. Os portões deste mundo tenebroso já estavam fechando os seus ferrolhos sobre a sua cabeça. Porém, o Senhor é livramento, é salvação. E a cena aqui ela começa a mudar. Quando todas as forças do homem estavam indo embora, Deus revela o seu poder para reverter todo este quadro. O peixe ele não veio como uma punição. O peixe veio como salvação para Jonas. Da sepultura saiu a vida e Jonas começa a subir e tornar a vida pelo poder de Deus. Ao Senhor pertence a salvação. A subida, agora sim, no versículo 6 aqui do capítulo 2, na parte B, na segunda parte do versículo. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei e pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Quando o profeta está sem fôlego já, quase morrendo, nos diz o texto que ele se lembrou do Senhor. E fez uma oração. Talvez tenha sido silenciosa pela situação em que ele estava. E essa oração subiu a Deus no seu santo templo, subiu ao céu. Verdadeiramente ele pode dizer: Tu, Senhor, fizeste subir da sepultura, aqui uma linguagem figurada, a minha vida. Enquanto os idólatras abandonam aquele que lhes é misericordioso, ele, aqui o profeta, com voz de agradecimento, promete oferecer sacrifício de gratidão. Ele faz uma promessa assim. Onde seriam esses sacrifícios? No templo. Ele confiava que Deus o faria ver novamente o santo templo. Irmãos, ele está fazendo essa oração silenciosa ao Senhor, provavelmente silenciosa, falando a sua situação em que estava, e ele faz um voto a Deus. Ele diz: o que votei eu pagarei, oferecerei sacrifícios ao Senhor no seu santo templo. A conclusão do profeta aqui é que ao Senhor pertence o livramento, que é a palavra salvação. Deus ele livrou os marinheiros, livrou Jonas e livrou a grande cidade de Nínive do juízo. Essa oração ela é recheada de linguagem bíblica. Jonas era um profeta que conhecia a Bíblia, conhecia os Salmos. Aqui nessa oração nós vemos literalmente o seu conhecimento dos Salmos, citando o Salmo 42, versículo 7, a parte B. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Não só este salmo, mas outro salmo.
o Salmo 88, versículo 6, que diz: puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. O Salmo 18, versículo 6, 69, versículos 1 e 2, o Salmo 118, versículo 5, e o Salmo 120, versículo 1. Nós podemos ver claramente as semelhanças na linguagem dos Salmos e na linguagem usada por Jonas em sua oração. Ele orava a palavra de Deus. Esse evento histórico foi mencionado 3 vezes por Jesus nos evangelhos, perante os escribas, os fariseus e outros. Isso, irmãos, reforça-nos a verdade deste fato. Pois se Jonas não existiu, como dizem alguns, Jesus se enganou. Mas na verdade, Jonas de fato existiu e Cristo ratificou este acontecimento. Existem vários paralelos entre este evento e o ministério e a vida de Jesus. Por exemplo, tanto Jonas quanto Cristo têm uma comissão especial. Jonas, ele tentou fugir desta comissão, mas Jesus foi até o fim. Jonas é desobediente, mas Cristo obedeceu perfeitamente em tudo no nosso lugar. Jonas clamou e foi ouvido, mas Jesus clamou e foi abandonado por seu Pai na cruz, para que nunca mais nós fôssemos abandonados. Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, mas Jesus passou 3 dias e 3 noites no ventre da terra e ressuscitou com poder e grande glória para a nossa justificação. Vejamos Mateus 12, 38 ao 42. Aqui nós temos os escribas e fariseus replicando a Jesus. Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Observemos agora a resposta de Jesus. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Esse pedido de um sinal, irmãos, era inacreditável em face das demonstrações que Jesus tinha acabado de fazer. Diante de tudo que Jesus acabara de fazer, eles lhe pedem um sinal. Jesus não realizava milagres a pedido para satisfazer curiosidades públicas. Ele realizava os milagres para a glória de Deus. Jesus faz uma relação entre a sua ressurreição com a história do profeta Jonas no ventre do grande peixe. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim será com o Filho do Homem. Ele não fez nenhum milagre, mas respondeu apoiando-se das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. Ele traz, Jesus, mais luz para aquele acontecimento na vida do profeta Jonas. O autor do livro profético de Jonas estava narrando algo que aconteceu de fato e que se aplicaria muito tempo depois na vida de Jesus Cristo. Ou eles criam na palavra de Jesus e no evento de sua ressurreição, ou de nada, irmãos, iria adiantar chover milagres à vista deles. Assim, a ressurreição de Cristo foi o maior sinal de todos e era uma prova de que o reino havia chegado através do seu grande rei que venceu a morte. Em outras palavras, Jesus estava mostrando-lhes que de nada adiantava curar cegos, mudos, paralíticos, leprosos ou até mesmo ressuscitar mortos se eles não crescem na ressurreição de Jesus Cristo. Logo após, Jesus fala do juízo e da pregação. Jonas pregou e houve arrependimento. E o juízo sobre Nínive não veio. Agora, o Filho do Homem
está pregando àquela geração má e adúltera. E qual será o resultado? Se todos eles não se arrependerem com a pregação de quem é maior do que Jonas, eles serão condenados. Naquele dia, até os ninivitas se levantarão contra a geração que rejeitou a pregação de Jesus Cristo. Jesus diz a eles: eis aqui está quem é maior do que Jonas. Por que Jesus é maior do que Jonas? Porque ele era perfeito em sua obediência à missão que recebeu do seu Pai. Porque todos os profetas falaram dele, mas seus ministérios passaram e foram imperfeitos. Cristo é o profeta de Deus que trouxe a mensagem definitiva de salvação para nós. Porque ele também é igual em poder ao Pai, e criando também o céu, a terra e o mar. Foi ele quem acalmou o vento e o mar com a sua ordem gloriosa. Ele pôde andar por cima do mar. Ele, diferente de Jonas, morreu e venceu a morte, com a própria morte, ressuscitando ao terceiro dia, com grande poder e glória. Jonas retornou à terra firme, sendo vomitado pelo peixe, mas depois ele morreu. Jesus vive e vive. Sua pessoa, sua obra, sua vida, sua pregação, o seu caráter, o seu amor, a sua misericórdia e a sua infinita e maravilhosa graça distinguem claramente que Jesus é maior do que Jonas. Nessa grande verdade, irmãos, a da ressurreição de Cristo, é que a igreja está afirmada e pode confessar a sua fé com as palavras do credo apostólico que nós acabamos de confessar. Ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos. É o que confessamos. É na ressurreição de Cristo que temos a base da nossa ressurreição presente, o novo nascimento e a futura. Quando ele venceu a morte, o mundo e o diabo, ele trouxe salvação a nós os gentios. As melhores notícias que o mundo já ouviu vieram, sabe de onde? De um túmulo. A sepultura vazia é o berço da igreja, pois a sua ressurreição é o amém a todas as promessas que foram feitas. Ao Senhor pertence a salvação. Amém. Irmãos, vamos, em resposta a este sermão, vamos nos colocar em pé e louvar a Deus com o Salmo 146.
Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas, seu amparo ele dá. O Senhor a forasteiro lhe concede proteção, mas dos ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Somos gratos ao Senhor por esta palavra. Ao Senhor pertence a salvação. Irmãos, vamos à oração de encerramento. Ao final da oração eu vou fazer a leitura de 3 versículos bíblicos. Feche seus olhos. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso grandioso Pai, meu Deus, nós te louvamos e te glorificamos, Senhor, pela tua santa palavra. Pai, ao Senhor pertence a salvação. Meu Deus, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Os seus decretos, meu Deus, eles são perfeitos e eles se cumprirão em todo o tempo. Pai, nós só podemos te agradecer, meu Deus, porque em todas as tuas obras, em todos os teus feitos, meu Deus, o Senhor é perfeito. Pai, nós te louvamos e agradecemos pela tua direção, pelos teus ensinamentos, meu Deus, pela tua presença diante de nós, pelo teu cuidado, Senhor, com os santos, com a tua igreja. Meu Deus, nós pedimos neste momento a tua bênção sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre os nossos irmãos, meu Deus, aqueles que por um motivo autêntico não puderam estar presentes. Senhor, e que aqueles que por qualquer outro motivo, Senhor, têm se ausentado, que o Senhor os alcance com a tua misericórdia, ó Deus. Fortalecendo, meu Deus, se há alguém doente, de acordo com a tua vontade, Senhor, conceda-lhes a cura. Conceda, meu Pai, o teu Espírito Santo para fortalecimento aos tentados. Meu Deus, pedimos a tua bênção sobre a nossa igreja local, que aqueles que hão de se ajuntar, meu Pai, a nós, que o Senhor possa trazê-los. Meu Deus, que aqueles que hão de vir, meu Pai, que sejam conduzidos pelo Senhor. Pedimos a tua bênção sobre a tua igreja fiel, Pai, espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Que nunca lhes falte, meu Deus, o ânimo. Que nunca lhes falte, meu Pai, a fé. Que nunca lhes falte, meu Deus, o fortalecimento do Senhor para andar em fidelidade a Ti, em retidão. Pai, nos conceda a graça de andar em fidelidade ao Senhor. Nos conceda a graça de andar em retidão, meu Pai, com a Tua palavra. Meu Deus, pedimos a Tua bênção sobre a nossa cidade, sobre os governantes. Meu Deus, pedimos a Tua bênção sobre essa nação, Pai. Esse ano, um ano importante para o Brasil, um ano em que as pessoas irão escolher os seus governantes. Meu Deus, que prevaleça sempre a Tua vontade. Mas nós pedimos, Senhor, a Ti, que os maus, meu Deus, não cheguem ao poder, para que o Teu povo, meu Pai, e para que as pessoas não sofram ainda mais. Senhor, nós pedimos a Tua graça, meu Deus, sobre todos os Teus filhos e filhas que têm passado por dificuldades, que têm sido perseguidos pelo Teu nome, que têm sido impedidos de se ajuntar, meu Pai, e cultuar ao Senhor. Meu Deus, nós pedimos a Tua bênção e a Tua graça sobre a nossa semana,
que possamos, meu Deus, permanecer fiéis a Ti, e que no próximo domingo, no próximo dia do Senhor, possamos juntos novamente estar em comunhão, glorificando ao Senhor, meu Deus, andando diante de Ti, Te servindo, meu Pai, no culto solene. Meu Deus, assim nós te oramos e te agradecemos de todo o nosso coração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de ler com os amados irmãos Números, capítulo 6, versículos 24, 25 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Está encerrado, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Só alguns recados antes da gente